Clara respirou fundo ao fechar a porta de seu novo apartamento. A mudança para aquele prédio antigo parecia o início perfeito de uma nova fase em sua vida. As paredes envelhecidas, o cheiro leve de mofo no corredor e os pisos de madeira que rangiam sob seus pés não eram exatamente convidativos, mas Clara precisava de um recomeço. O prédio, com sua fachada desgastada pelo tempo, oferecia exatamente o isolamento de que ela precisava após um doloroso término de relacionamento. Enquanto organizava as caixas pela sala, Clara olhou pela janela. O sol da tarde tingia os prédios ao redor de um dourado pálido, e o som distante do tráfego da cidade trazia uma sensação momentânea de conforto. Ainda assim, havia algo no prédio que a incomodava de maneira sutil, quase imperceptível. Talvez fosse o silêncio absoluto que reinava no corredor ou a sensação de que os poucos vizinhos que vira de relance eram estranhamente distantes. Ao final do dia, Clara resolveu descer até a recepção para pegar mais algumas correspondências e quem sabe conhecer melhor seus novos vizinhos. O elevador rangeu ao descer, e o espelho embaçado refletiu sua expressão cansada. Na entrada do prédio, ela viu o porteiro, um homem de meia idade com uma postura rígida e um olhar que parecia não querer contato. Ao pegar suas cartas, Clara tentou puxar conversa. "Boa noite", disse ela, com um sorriso educado. "Acabei de me mudar para o 5º andar." O porteiro levantou os olhos brevemente, apenas assentindo. "Sim, bem-vinda." "Obrigada", respondeu Clara, um pouco desconcertada pelo tom seco. "Você conhece os outros moradores?" "São tranquilos", ele respondeu, sem olhar diretamente para ela. "Notei que a porta do apartamento 13B está sempre fechada. O vizinho lá é muito reservado?" O porteiro a olhou por um segundo mais longo, antes de desviar o olhar rapidamente. "É melhor deixar ele em paz", respondeu em voz baixa, voltando sua atenção para um jornal amassado em suas mãos. Clara sentiu um arrepio na espinha, mas não insistiu no assunto. Aquele era um prédio antigo, com moradores estranhos, pensou. Era o que ela esperava quando decidiu se mudar para lá. Talvez fosse apenas o jeito deles. De volta ao seu andar, ela notou novamente o apartamento 13B. A porta escura, o número desgastado preso precariamente sobre ela. Havia algo inquietante naquele espaço. Clara apressou o passo até sua própria porta, prometendo a si mesma que não deixaria aquelas pequenas paranoias se instalarem. Naquela noite, enquanto tentava relaxar após um dia exaustivo de mudança, Clara foi interrompida por um som distante. No início, pareceu ser apenas o prédio se ajustando, talvez o vento ou algum barulho comum de tubulação antiga. Mas logo o som ficou mais distinto. Batidas leves. Arranhões fracos, como unhas roçando uma superfície. Clara prendeu a respiração, tentando identificar a origem. O som vinha do apartamento ao lado, o 13B. Ela se sentou na cama, ouvidos atentos, tentando encontrar uma explicação lógica. Talvez fosse um gato preso lá dentro? Ou um rato? De qualquer forma, aquilo a fez se sentir desconfortável. No entanto, o cansaço do dia pesou, e ela acabou adormecendo antes de pensar muito sobre o assunto. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma sensação desconfortável no peito. O som das batidas e arranhões que ouvira na noite anterior parecia mais nítido em sua memória agora, mas ela rapidamente se convenceu de que devia ter sido apenas fruto do cansaço e da sua imaginação. É um prédio antigo, pensou. Esses lugares sempre fazem barulhos estranhos. Mesmo assim, a curiosidade não a deixava em paz. Ela passou a manhã organizando o restante das caixas, mas sua mente constantemente vagava de volta para o apartamento 13B. Quem morava lá? Por que o porteiro foi tão evasivo quando ela perguntou sobre o vizinho? O som perturbador da noite anterior ecoava em sua cabeça, e agora Clara sentia a necessidade de entender mais sobre aquele lugar. No final da tarde, ela decidiu explorar o corredor novamente. Passou discretamente pela porta do 13B, como se esperasse ouvir alguma coisa. O silêncio agora era absoluto. Clara olhou para o número da porta, e ainda mais desgastado a luz fraca do corredor, e se perguntou se deveria tentar bater, mas algo a impediu. Havia uma estranha pressão no ar,
uma sensação de que não deveria incomodar quem quer que morasse ali. Ao retornar ao elevador, Clara encontrou uma vizinha mais velha subindo as escadas. Ela usava roupas simples e tinha o olhar cansado, mas parecia mais aberta ao diálogo do que o porteiro. Clara aproveitou a oportunidade. Oi, eu sou Clara, acabei de me mudar para cá. Você mora aqui há muito tempo? Perguntou, com um sorriso amigável. A mulher olhou para ela brevemente e depois para o chão. Há uns 5 anos, respondeu, com uma voz arrastada. Você vai se acostumar com o prédio. Ah, claro, disse Clara, hesitando por um segundo antes de continuar. Você conhece o morador do 13B? Parece que nunca o vi por aqui. A vizinha franziu o senho e apertou o passo em direção ao elevador. Não é uma boa ideia ficar fazendo perguntas sobre ele. Melhor para sua paz deixar certas coisas quietas. Clara ficou parada, observando enquanto a mulher apertava o botão do elevador e desaparecia atrás das portas de metal. Algo estava definitivamente errado com aquele apartamento, mas ninguém parecia disposto a falar sobre o assunto. Naquela noite, Clara se sentou na sala, tentando se concentrar em um livro, mas a inquietação era palpável. Ela tentava racionalizar os comportamentos estranhos dos moradores e do porteiro, mas as respostas nunca vinham. A ideia de que algo estava sendo escondido a deixava cada vez mais desconfortável. Foi então que, por volta da meia-noite, Clara ouviu o som novamente. Desta vez, mais alto. As batidas e arranhões eram inconfundíveis, como se algo, ou alguém, estivesse tentando sair de dentro do 13B. Ela prendeu a respiração, olhando para a parede, seus olhos fixos como se esperasse que algo se materializasse ali. O barulho continuou por mais alguns minutos, e então, de repente, cessou. Silêncio total. Clara ficou imóvel por um bom tempo, com o coração acelerado, antes de finalmente se deitar. Mas o sono foi agitado, e a presença do apartamento 13B parecia pesar sobre ela, mesmo nos sonhos. Nos dias que se seguiram, Clara tentou manter uma rotina normal, mas algo a incomodava profundamente. A presença do apartamento 13B parecia crescer em sua mente, como uma sombra constante. Toda vez que ela passava por aquele corredor, sentia um arrepio gelado correr por sua espinha. O prédio, antes apenas velho e mal cuidado, agora parecia tomar uma forma diferente e quase ameaçadora. Certa noite, após outro dia comum de trabalho, Clara se preparava para dormir quando ouviu um som que fez seu coração acelerar. Um leve arrastar, como se algo estivesse sendo movido pelo teto. Ela ficou em silêncio, imóvel, com os olhos fixos no escuro. O som continuava, de passos lentos, quase imperceptíveis, como se alguém estivesse andando logo acima de seu apartamento. Isso não faz sentido, pensou. Seu apartamento ficava no último andar, não havia ninguém acima dela. Clara tentou ignorar o som, convencendo-se de que era apenas o prédio velho emitindo ruídos aleatórios. No entanto, no fundo, ela sabia que havia algo mais acontecendo. O som dos arranhões e das batidas do 13B se repetia todas as noites, cada vez mais altos, como se estivessem tentando chamar sua atenção. Uma noite, em um impulso de curiosidade misturada com medo, Clara caminhou até o corredor e parou em frente à porta do 13B. O corredor estava envolto em uma escuridão opressiva, iluminado apenas pela fraca luz amarela de uma lâmpada piscante no teto. Ela inclinou a cabeça lentamente, aproximando-se da fechadura. Seu coração batia rápido, o som ecoando em seus ouvidos. Ela espiou pelo pequeno buraco da fechadura. A princípio, não viu nada além de escuridão. Mas conforme seus olhos se ajustavam, uma sombra pareceu se mover lá dentro, como uma figura em pé no centro do quarto. Clara recuou bruscamente, sentindo o pânico crescer em sua garganta. Havia alguém lá dentro. Sem pensar 2 vezes, ela voltou correndo para seu apartamento e trancou a porta atrás de si. O ar em sua sala parecia pesado, quase sufocante. Sua respiração estava ofegante, e seu corpo inteiro tremia. Naquela noite, o sono foi impossível. Clara permaneceu deitada, olhando para o teto, esperando algum sinal de que aquilo tudo era apenas um sonho ruim. Mas os arranhões continuaram, incessantes,
como se algo estivesse tentando desesperadamente sair de dentro do 13B. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma sensação estranha de deslocamento. Seus pertences pareciam fora do lugar. O vaso de plantas na mesa da sala estava ligeiramente inclinado, e a moldura de uma foto que havia deixado no balcão estava de ponta cabeça. Seu estômago se revirou com a ideia de que alguém ou algo já havia estado em seu apartamento enquanto ela dormia. Ela verificou a porta de entrada, que estava trancada como havia deixado. Porém, a sensação de invasão persistia, e Clara agora tinha certeza de que o que quer que estivesse acontecendo no 13B estava começando a afetá-la. Algo estava profundamente errado. Os dias seguintes foram ainda mais perturbadores para Clara. A sensação de estar sendo observada dentro de seu próprio apartamento a acompanhava constantemente. Os barulhos do 13B não paravam, e a ideia de que alguém poderia ter invadido seu espaço durante a noite a deixava inquieta. Claramente, algo estava acontecendo naquele prédio, e ela precisava descobrir o que. Na tentativa de encontrar respostas, Clara começou a buscar informações sobre o apartamento. Ela decidiu começar por algo mais discreto, uma pesquisa online. Passou uma tarde inteira vasculhando fóruns locais e redes sociais, procurando por qualquer menção ao prédio ou aos seus moradores. Não foi fácil encontrar algo concreto, mas após horas de leitura, ela se deparou com um pequeno fórum onde alguém mencionava que, anos antes, o apartamento 13B havia sido palco de acontecimentos estranhos. A postagem mencionava que o antigo morador do 13B, um homem solitário e discreto, havia desaparecido misteriosamente. O mais perturbador era que, mesmo após seu desaparecimento, os barulhos vindos do apartamento nunca cessaram. Moradores alegaram ouvir arranhões e sussurros durante a noite, mas o apartamento permanecia vazio. Clara sentiu um calafrio ao ler isso, e as mesmas batidas que ela vinha ouvindo. E então, como um padrão sinistro, muitos dos inquilinos que tentaram ocupar o 13B acabaram desaparecendo sem deixar vestígios. Decidida a investigar mais, Clara foi até a administração do prédio no dia seguinte para tentar obter informações oficiais. O porteiro, como sempre, parecia desconfortável quando ela mencionou o 13B. Tem algum registro sobre o morador anterior? Ou alguém que tenha vivido lá? Ela perguntou casualmente. O porteiro olhou para ela com um misto de nervosismo e irritação. A senhorita não deveria se preocupar com isso. Certos apartamentos e não são para qualquer um. Clara estreitou os olhos, tentando esconder seu desconforto. E o que isso significa? O porteiro deu de ombros, desviando o olhar. As pessoas vão e vêm. É um prédio antigo. Nem tudo tem explicação. Frustrada com a falta de respostas, Clara voltou para casa com mais perguntas do que antes. No entanto, sua determinação só aumentou. Ela precisava saber mais sobre o que estava acontecendo ali. No final da tarde, Clara decidiu tentar outra abordagem. Foi até uma biblioteca local, onde começou a pesquisar registros antigos da cidade. Entre arquivos de jornais e notícias antigas, ela finalmente encontrou algo útil, uma série de reportagens sobre desaparecimentos misteriosos associados ao prédio. O artigo mais antigo datava de 20 anos atrás, quando uma jovem moradora desapareceu após relatar barulhos estranhos vindo do 13B. A partir daí, o apartamento parecia amaldiçoado, com relatos de mais desaparecimentos e histórias sombrias que assombravam os moradores. Quanto mais Clara lia, mais os detalhes se tornavam perturbadores. A descrição dos barulhos, das sombras que se moviam dentro do apartamento, dos moradores que desapareciam sem deixar rastros, tudo batia com o que ela estava vivendo. Ela agora sabia que o 13B tinha um histórico sinistro, e o que quer que estivesse acontecendo, não era recente. Aquela maldição parecia perdurar por décadas. Ao voltar para o prédio, Clara sentia o peso do conhecimento recém-adquirido sobre seus ombros. A noite se aproximava rapidamente, e ela não conseguia mais ignorar o fato de que estava se envolvendo em algo muito maior e mais perigoso do que imaginava. Enquanto subia as escadas até seu andar, seus passos ecoando pelos corredores vazios, Clara sentiu como se estivesse sendo observada novamente. Virou-se para trás, apenas para encontrar o corredor vazio. Um arrepio percorreu sua espinha.
Ao passar em frente à porta do 13B, ela jurou ouvir algo, um murmúrio abafado, como vozes muito baixas falando ao mesmo tempo. Ela parou por um momento, hesitou, e então, com o coração batendo acelerado, apressou-se para dentro do seu apartamento, trancando a porta imediatamente. Agora, ela sabia que não estava imaginando coisas. Algo estava acontecendo naquele lugar. E o 13B era o centro de tudo. Clara passou os dias seguintes com uma sensação constante de inquietação. Não importava o que fizesse, a presença do 13B parecia rondá-la, como uma sombra sempre à espreita. As noites eram as piores. Os barulhos do apartamento ao lado não cessavam e agora mais altos e insistentes. As batidas e arranhões pareciam ecoar pelas paredes, e Clara começou a perceber um padrão sinistro. O som aumentava à medida que a noite avançava, como se algo estivesse esperando o momento certo para se manifestar. O que antes eram simples ruídos que ela tentava ignorar agora pareciam ser convites ou avisos. E Clara estava cada vez mais convencida de que aquilo não era uma simples coincidência. Algo estava tentando se comunicar com ela. Certa noite, depois de mais uma sequência de batidas que a fizeram pular da cama, Clara decidiu que não podia mais suportar a situação. Ela precisava confrontar o que estava acontecendo, ou pelo menos tentar entender. Sentia que o 13B, de alguma forma, estava chamando-a. Ela se levantou, pés descalços contra o piso frio do apartamento. O corredor estava escuro como sempre, com a luz fraca piscando sobre a porta do 13B. Clara ficou parada por alguns instantes, respirando fundo, antes de dar alguns passos hesitantes em direção à porta. Foi então que ela ouviu. Não eram mais apenas arranhões ou batidas. Do outro lado da porta, ouviam-se vozes. Baixas e abafadas, como sussurros entrecortados. Clara congelou, o coração martelando no peito. Sua respiração se tornou irregular enquanto tentava distinguir o que as vozes diziam. Não havia palavras claras, mas o tom era insuportavelmente inquietante. Era como se estivessem falando diretamente para ela, chamando-a para dentro. Seu instinto de sobrevivência falou mais alto. Clara recuou, sentindo o medo se apoderar de seu corpo. Voltou para seu apartamento, as mãos trêmulas, trancando a porta rapidamente atrás de si. Tentou acalmar sua respiração, mas o pânico já a dominava. Ela se jogou no sofá, tentando encontrar uma explicação lógica para o que estava vivendo. Talvez tudo aquilo fosse fruto de sua imaginação e o estresse de uma nova mudança, a solidão. Mas algo dentro de si já sabia que não era simples assim. Ela olhou para o relógio na parede, marcando 2 da manhã, e decidiu que precisaria agir no dia seguinte. Ao deitar-se, os barulhos e os sussurros pareciam mais próximos do que nunca. Clara fechou os olhos com força, mas o medo a mantinha acordada. Quando finalmente caiu no sono, foi tomada por pesadelos horríveis. Ela estava no corredor, parada em frente ao 13B, e a porta se abria lentamente. De dentro, uma sombra sem rosto saía, movendo-se em sua direção. No sonho, Clara não conseguia gritar, não conseguia correr e estava presa ali, observando enquanto aquela presença escura avançava. Ela acordou ofegante, coberta de suor frio, seu coração disparado. O medo era tão real quanto no pesadelo, e, pela primeira vez, Clara considerou que talvez fosse hora de sair daquele prédio antes que algo pior acontecesse. Mas havia uma parte dela que ainda hesitava. Algo dentro de Clara queria entender o que realmente estava acontecendo. Mesmo que isso significasse se aproximar ainda mais do perigo. Naquela manhã, Clara acordou com os efeitos dos pesadelos ainda reverberando em sua mente. A sensação de terror que experimentara durante a noite a acompanhava enquanto se arrumava para o dia. Ela sabia que precisava entender o que estava acontecendo no 13B, mesmo que isso significasse enfrentar seus maiores medos. Ao longo do dia, a ideia de confrontar o apartamento tornou-se quase uma obsessão. Clara passou horas tentando se concentrar no trabalho, mas seus pensamentos sempre voltavam para o 13B. Ela sabia que algo terrível estava escondido atrás daquela porta. E precisava saber o que. Quando a noite caiu, Clara estava decidida. Se havia algum mistério no 13B, ela o descobriria naquela noite.
Não poderia mais continuar vivendo naquela tensão, cercada por sussurros, batidas e sombras que não a deixavam em paz. Já passava da meia-noite quando Clara ouviu novamente o som que tanto a atormentava. Era como um chamado, já as batidas eram mais altas, insistentes, como se a porta estivesse sendo golpeada por dentro. Seu coração acelerou enquanto se levantava lentamente do sofá. Ela sabia que, desta vez, não podia simplesmente se esconder. Precisava entrar. Com passos hesitantes, Clara abriu a porta de seu apartamento e saiu para o corredor escuro. O ar parecia mais pesado, denso, como se o prédio estivesse prendendo a respiração. A luz amarela do corredor piscava acima de sua cabeça, lançando sombras irregulares pelo chão. Ela parou em frente ao 13B. A porta estava entreaberta. Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia que algo a esperava do outro lado. Com as mãos trêmulas, empurrou a porta, que rangeu ao abrir por completo, revelando o interior sombrio do apartamento. O cheiro de mofo e algo podre encheu suas narinas, quase sufocante. Havia uma escuridão estranha lá dentro, como se a luz não pudesse penetrar naquele espaço. Ela hesitou por um momento, respirando fundo para controlar o medo, e então entrou. O apartamento 13B estava em um estado de completo abandono. As paredes estavam descascadas, e os móveis cobertos por uma camada grossa de poeira. No entanto, o que chamou sua atenção foi o que estava disposto no centro da sala, uma série de corpos mumificados, todos posicionados de maneira meticulosa, como se fossem parte de um ritual antigo. Clara engasgou, o horror dominando-a por completo. Os cadáveres estavam secos, enrugados pelo tempo, mas perfeitamente preservados. Seus rostos estavam contorcidos em expressões de dor e desespero, como se estivessem gritando por socorro. Em suas mãos esqueléticas, seguravam objetos do dia a dia, de uma xícara, um livro, um brinquedo, e como se tivessem sido pegos no meio de suas vidas e transformados em parte daquela horrível coleção. O estômago de Clara se revirou, mas ela não conseguia desviar os olhos. Foi então que notou o altar no canto da sala. Ele estava coberto de símbolos que ela não reconhecia, entalhados em madeira, com velas negras parcialmente derretidas ao redor. No centro, havia uma figura grotesca esculpida, algo que parecia não pertencer a este mundo. Ela estava paralisada, seus pés colados ao chão, o coração batendo descontroladamente. O silêncio no apartamento era esmagador, mas Clara sentia que não estava sozinha. De repente, uma presença tomou conta do ambiente. Algo mudou no ar. Clara ouviu passos suaves atrás dela. Sua pele se arrepiou quando virou-se lentamente, sentindo que algo a observava de perto. Ali, parado na penumbra da sala, estava o vizinho do 13B. Ele parecia humano à primeira vista, mas havia algo profundamente errado com sua aparência. Seus olhos estavam vazios, sem vida, e seu sorriso era uma linha tensa e fina, como se estivesse apenas imitando uma expressão humana. Ele não parecia respirar, apenas encarava com uma calma perturbadora. "Eu sabia que você viria", disse ele com uma voz rouca e baixa. "Estive esperando." Clara deu um passo para trás, o pânico crescendo em sua garganta. O que você é?" conseguiu perguntar, a voz falhando. O homem deu um passo em sua direção, seus olhos vazios nunca deixando os dela. "Eu sou o guardião. Este lugar pertence a mim. E agora, e você também pertence." Ela recuou mais alguns passos, o coração disparado. O cheiro fétido dos cadáveres ao seu redor e a presença aterradora daquele homem a sufocavam. Clara sabia que precisava sair dali imediatamente, mas suas pernas pareciam presas ao chão. "Você foi escolhida", continuou ele, sem emoção. "Assim como eles foram." Clara olhou para os corpos mumificados ao seu redor e sentiu o desespero tomando conta de seu corpo. Seus olhos se fixaram na porta, agora entreaberta, uma fuga possível. Reunindo todas as suas forças, ela se virou bruscamente e correu em direção à saída, o som de seus passos ecoando pela sala escura. Ela sentiu a presença do homem atrás dela, mas não se atreveu a olhar para trás. Ao atravessar a porta, Clara saiu correndo pelo corredor, o coração prestes a explodir no peito.
Ela entrou em seu apartamento, trancou a porta atrás de si e desabou no chão, ofegante. Mas mesmo agora, no aparente refúgio de seu apartamento, ela sabia que aquilo não tinha acabado. Clara ficou sentada no chão, ofegante e tremendo. Seu coração batia tão forte que ela sentia como se pudesse ouvi-lo no silêncio do apartamento. Tudo ao seu redor parecia fora de lugar, como se o próprio ar estivesse mais denso, sufocante. O que ela havia visto no 13B era um pesadelo vivo, uma visão que jamais poderia ser explicada ou esquecida. Enquanto tentava recuperar o fôlego, Clara percebeu algo estranho. O silêncio que normalmente a cercava havia sido interrompido por um som sutil e uma respiração lenta e irregular que não era a sua. Levantou-se, o corpo ainda trêmulo, e olhou em direção à porta de entrada. E foi então que ela ouviu. O vizinho do 13B estava parado ali, do lado de dentro do seu apartamento, como se simplesmente tivesse atravessado a porta fechada. Ele a olhava com aquele mesmo sorriso vazio e perturbador, os olhos sem brilho fixos nela. Como ele havia entrado? Clara não sabia, mas naquele momento percebeu que estava diante de algo além de qualquer explicação racional. Ele não era humano. Não mais. Você não deveria ter entrado no meu apartamento, disse ele, a voz ecoando com uma calma sobrenatural, como se cada palavra fosse cuidadosamente medida. Agora, não há como escapar. Clara deu um passo para trás, o terror subindo por sua garganta como um grito preso. Ela tentou falar, mas sua voz falhou. Todo o seu corpo parecia pesado, como se estivesse sendo envolvido por uma força invisível que a puxava para baixo, para a escuridão que ele trazia consigo. Você, e o que você quer de mim? Clara finalmente conseguiu sussurrar, sua voz trêmula. Ele avançou um passo, seus pés deslizando pelo chão silenciosamente, como se nem mesmo tocassem o chão. Eu sou o guardião deste lugar, e agora você faz parte dele. Assim como todos os outros. Clara olhou ao redor, buscando desesperadamente uma saída. A janela, o corredor, qualquer coisa. Mas a presença dele preenchia o ambiente, como se estivesse em toda parte, e ela sabia que fugir não seria simples. Ele não era apenas uma ameaça física e algo muito mais profundo, uma força sombria e antiga, estava preso a ele. Ela tentou recuar novamente, mas seus pés pareciam fixos ao chão. O vizinho do 13B estendeu a mão em sua direção, os dedos longos e frios, e Clara sentiu como se estivesse sendo puxada para ele, como se uma corrente invisível estivesse a arrastando para a mesma escuridão que havia consumido os outros. Você não pertence a este mundo agora, disse ele suavemente. Agora você é minha. Reunindo todas as suas forças, Clara lutou contra o terror que a imobilizava. Com um grito desesperado, ela se lançou para o lado, tropeçando e caindo, mas conseguiu se levantar a tempo. O homem deu mais um passo, seus olhos vazios ainda fixos nela, mas Clara correu na direção da porta com toda a energia que tinha. Ela saiu em disparada pelo corredor, sem olhar para trás, ouvindo o som de seus próprios passos ecoarem pelas paredes. A escuridão parecia acompanhá-la, como se o prédio inteiro estivesse vivo, conspirando contra sua fuga. Chegou ao elevador, mas estava longe demais para esperar. Sem pensar, ela desceu correndo pelas escadas, cada degrau um esforço frenético para se afastar daquela criatura que ainda a perseguia. Sentia seu coração prestes a explodir no peito, e a única coisa que sabia era que precisava sair dali e rápido. Clara desceu as escadas sem parar, sentindo o corpo exausto, mas alimentado pela adrenalina. O corredor do prédio parecia interminável, como se estivesse se estendendo em um pesadelo do qual não pudesse escapar. A escuridão parecia segui-la, pressionando-a de todos os lados, mas ela continuava correndo, o som dos próprios passos ecoando ao seu redor. Quando finalmente alcançou o térreo, jogou-se para fora da porta de entrada, sentindo o ar frio da noite bater em seu rosto. Respirou fundo, suas pernas tremendo enquanto tentava recuperar o fôlego. Ela não ousou olhar para trás, o medo de ver aquela figura do 13B a observando ainda era intenso demais. Tudo o que ela queria era sair dali para sempre. Clara correu pelas ruas escuras e vazias, sem saber exatamente para onde ir, mas sabendo que não podia voltar para o prédio. O mundo ao seu redor parecia estranhamente distante,
como se estivesse fora de foco. Seu corpo estava exausto, a mente atordoada pelos horrores que acabará de testemunhar. Eventualmente, encontrou um hotel pequeno e discreto na periferia da cidade. Ali, ela se registrou, trancando a porta do quarto e se jogando na cama, o cansaço a dominando completamente. Mas mesmo em seu suposto refúgio, o medo ainda a perseguia. Clara mal conseguia dormir. Quando fechava os olhos, via os rostos mumificados do 13B, sentia a presença daquele vizinho sem alma observando, sentia o cheiro de decadência impregnando o ar. E os pesadelos continuavam. Sempre a mesma figura, do vizinho, com aquele sorriso vazio, aproximando-se dela, as sombras ao seu redor consumindo tudo. Dias se passaram, e embora Clara estivesse fora do prédio, o terror não a deixava. A sensação de que algo estava errado permaneceu. Ela mudou-se temporariamente para outro apartamento, na esperança de fugir daquele horror. No entanto, havia algo de inquietante no lugar para onde havia se mudado. A sensação de ser observada ainda a rondava. Pequenos detalhes no novo apartamento a faziam lembrar de seu antigo lar, o som de batidas à noite, um leve cheiro de mofo, e, o pior de tudo, a sensação de que algo estava esperando por ela. Naquela noite, deitada em sua nova cama, Clara ouviu um som familiar. Primeiro, foram apenas batidas leves, como as que ouvirá no 13B. Seu corpo ficou rígido de medo, o suor escorrendo pela sua pele. Não pode ser, pensou, repetindo para si mesma que tinha deixado tudo para trás. Mas as batidas se tornaram mais claras, e então vieram os arranhões, mais altos desta vez, como se algo estivesse tentando sair de dentro das paredes. Com o coração acelerado, Clara se levantou, caminhando lentamente até a porta do apartamento. Olhou pela pequena janela no corredor, e sentiu o estômago se revirar. O número da porta do apartamento ao lado era 13B.